Estou apresentando Cris, que vocês obviamente já conhecem. Estamos estreando um quadro novo aqui no YouTube, porque todo mundo tem curiosidade de saber a história dela. Ela também patina. Começou a patinar mais tarde, então as pessoas têm curiosidade de saber sobre isso. E patina até hoje com 53 anos. O exemplo de mulher. Então a Cris veio hoje contar pra vocês a história dela na patinação. Pra quem não assistiu ainda, tem o vídeo da minha história da patinação aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Eu já contei a minha história com ela, aqui onde eu estou hoje, nos bastidores. E agora é a vez dela contar a história dela. Já aproveita aí, Cris, vai lá. Cris, minha mãe, tá, gente? Eu chamo ela de mãe sim. As pessoas às vezes perguntam isso, eu chamo ela de mãe. Mas na hora de vídeo, a gente conversa assim, pra vocês saberem o nome dela. Cris, prazer. Vem me pedir já likes, inscrição. Começa daí. Tá, você que vai assistir esse vídeo agora, já deixa um like aí, porque você vai gostar e vai me apoiar, porque eu tô nervosa pra fazer isso. Se inscreve no canal, vai ter mais vídeos a respeito da minha vida, da minha história, de todos os passos que eu vim fazendo até aqui. Então, se você gosta, curte e se inscreve no canal. Pra quem já assistiu a minha história na patinação já tá entendendo essa estrutura aqui. A Cris vai começar a contar a história dela e aqui vocês vão poder ter algum visual do que ela está contando. Então, eu fui uma criança bem agitada e eu logo descobri um patins, vi não sei aonde porque eu não lembro, um patins que antigamente existia, que parecia uma sandália, assim, abria. Eu ganhei com 8 anos um patins desse. Não tinha a menor noção, nunca tinha visto ninguém patinar. Não sei nem por que eu pedi esse patins na época, não lembro. Sei que eu comecei a aprender a andar no corredor da minha casa. Uma mão de cada lado da parede, me empurrando. E comecei assim, aprendi a andar. Aí, dali a pouco, já estava na rua, no quintal, brincando, andando. E continuei com aquela paixão. Aí comecei a prestar muito mais atenção em patinação. Quando tinha um comercial que tinha aula de patinação, quis fazer, mas não deu. Na minha família não pôde me colocar numa aula de patinação, então eu fiquei andando sozinha mesmo. Quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um patins de botinha, que eu dizia, chamavam patins de botinha. Meu Deus, eu tenho um patins de botinha. Inclusive, eu tenho um registro só com esse patins, dessa foto aqui. Aí, ganhei esse patins. Fiquei muito feliz. Por coincidência, minha família foi visitar uns parentes e na cidade, em Campo Mourão, e na cidade estava tendo um show de patinação e a minha prima ia no show e me convidou. Imagine, né? Foi a glória. Qual década era, você lembra? É 70 e pouco. Aí, tudo que eu vi lá, assim, né? Tudo que eu vi lá não, né? Algumas coisas que eu vi, eu imaginei que eu pudesse fazer, eu fiquei fixada para quando chegasse em casa tentasse fazer. Consegui fazer avião, carrinho, andar de costas, que até então eu só andava de frente. Foi isso que eu consegui fazer, sozinha. Se quiser aprender esses movimentos, já tem vídeo aula aqui no canal, é só clicar nos cards. Aí eu já estava me achando a expert na patinação, então conseguia fazer isso. Inclusive na cidade foi uma época que em alguma novela ou na televisão apareceu alguma coisa de patinação, estava em alta patinação. E na cidade fizeram um campeonato de patinação, porque a gente andava na rua. E resolveram juntar essa meninada que ficava na rua andando de patins para fazer um campeonato. Só que o campeonato não tem nada a ver com o que é um campeonato hoje. Era assim, cada um entrava na quadra, não tinha música, não tinha tempo, não tinha nada. Era você ir fazer o que você sabia. Ali na curva fazia uma coisa, na reta fazia outra, tal. Fiquei em primeiro lugar. Fiquei toda feliz. Nossa, eu tinha um patins de botinha. E eu ainda fui num campeonato, ainda fiquei em primeiro lugar. Nossa, já evoluí muito. Foi assim, uns 2 anos, ainda teve esses campeonatos. No terceiro ano eu fui convidada a julgar. Não podia mais participar. Aí eu fui julgar e tá, passou. Por que não podia mais? Eu já tinha ganho os outros 2 e eram as mesmas pessoas na mesma cidade. Aí me tiraram. Aí eu fui julgar. Mas valeu também, fui juiz. Muito tempo depois, o patins ficou meio de lado. Entrei na faculdade, mais compromissos. Como não tinha uma regularidade na patinação, acabei deixando de lado. Meu patins estava lá guardadinho, só que eu não patinava mais. Aí me formei, voltei para a cidade dos meus pais, comecei a trabalhar, casei, tive a Camila. Aí um belo dia eu fui no clube pagar a mensalidade.
Chego lá e vejo um anúncio, aulas de patinação. Falei, é agora, eu vou entrar. Voltei para casa, conversei com o meu ex-marido, falei que queria fazer tal. Ele falou, vamos experimentar. Fui, me matriculei, a Camila era pequenininha ainda, um bebê. Ela ia comigo, ficava no carrinho, fazia ela dormir no carrinho e comecei a fazer aula. Isso acho que deve ter sido no começo do ano, eu patinei aquele ano todo. No final do ano participei de um show de final de ano, foi o primeiro show que eu participei na vida. A escola era Dancing, de Londrina, e eu participei do primeiro show Aplause, que hoje tá nem sei em qual edição, 30, né? Que, inclusive, temos vlog, né? Sim, tem o vlog aqui no canal já. A gente foi ano retrasado ver o show Aplause e tem vlog já aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês também. Então, aí eu participei do primeiro show Aplause, que tem essa foto aqui. Eu participei de 2 números. A gente fazia os números de grupo, a escola era nova. Quando eu entrei no primeiro ano da escola. Então a escola era nova e no show foram convidados patinadores que patinavam com a Juliana Bicalho, que é a proprietária da Dancing, para fazer os solos. Aí eu conheci outros patinadores mais experientes, que mais tarde eu vim patinar com eles, fazer aula com eles quando eu me mudei de lá, mas isso é uma história para depois. Isso foi no ano de 1990. Aí mudei de Londrina, parei de patinar, foi na ocasião da minha separação, aí eu mudei para Curitiba, até organizar a minha vida nova, numa cidade nova, trabalho, todas essas coisas da vida adulta. Eu fui assistir um show no Teatro Guaíra, que era o show Extravaganza, que o Vinícius já apareceu também no canal da Camila. Ele tinha a escola de patinação, a coreógrafa em Curitiba, mas ele tinha esse show que ele era o coreógrafo com uma equipe em São Paulo. O Bebê de São Paulo patrocinava esse show e vários atletas já do Brasil participavam desse show. Eu fui assistir e aí me chamou, o sangue de patinadora me chamou e no dia seguinte, isso foi no final de semana, começou a semana, eu fui procurar a escola dele, era coreógrafo na época, e comecei a fazer aula. Aí eu até perguntei pra Camila, eu vou fazer aula de patinação. A Camila já tinha 3 anos. Falei, você quer fazer aula de patinação? Eu vou fazer. Se você quiser, se não quiser também não tem problema. Aí, até acho que foi no embalo, assim, né? Vamos ver o que é isso, porque até então ela tinha andado de patins, mas acho que nem lembrava, via fotos só. Aí começamos a fazer aula lá. A gente entrou, acho que foi em setembro. Naquele ano a gente já participou do show de final de ano da escola, inclusive a Camila apareceu no número infantil. E aí comecei a patinar de novo. Fiz um ano antes e aí voltei a fazer aula mesmo. Foi no ano de 92 que a gente começou a patinar em Curitiba, setembro de 92. Em 93 eu já participei de um primeiro campeonato, era uma taça coreógrafa. Existia essa taça coreógrafa para selecionar os solistas do show de fim de ano. Então foi a primeira vez que eu fui competir, era um campeonato interno. A gente mesmo montava a coreografia, eu tive ajuda para montar, mas foi a minha primeira, aquela emoção do campeonato. Tinham 4 na minha categoria, eu fiquei em 3º lugar. E outra coisa importante que aconteceu no mesmo dia, tá? Esse foi um fato, daí eu não ganhei destaque, quem ganha o destaque é o primeiro da categoria, pro show de fim de ano, tudo bem. Mas só que naquela noite, depois do campeonato, o Vinícius me convidou para participar do show Extravaganza, aquele que eu assisti no Teatro Guaíra, que achei maravilhoso, que eu nunca imaginei que eu teria capacidade de fazer aquele show, fui convidada a participar. Então, nossa, estava muito feliz. Aí naquela noite a gente viajou para São Paulo, no dia seguinte a gente pegou as coreografias. Na primeira apresentação do show eu participei de 2 números, só da abertura e do final. E eu fiquei mais 1 ano e pouco participando desse show, daí eu comecei a participar de mais 2 números. Então nesse show eu participava de 4, só corpo de baile. Inclusive a Camila, no primeiro show, faltou um solista. Eu acho que essa história ela já contou aqui. Contei a minha história na patinação. Dá um resumo, mas se quiser ver a história mesmo, tá lá no Minha História na Patinação, que estou deixando linkado aqui. Aí vê lá na história dela, que foi muito bacana. E pra mim foi um motivo de muito orgulho. Meu bebezinho, que tava indo
para me acompanhar, porque quando eu fui convidada, falei que como eu tinha que me comprometer os finais de semana estar disponível a fazer o show, eu falei que talvez eu não pudesse então participar, porque eu não ia deixar a Camila, que era tão pequenininha, todo final de semana. Aí ele falou, leva ela junto, ela fica no camarim e não tem problema. Só que no camarim ela só ficou a primeira vez porque eu não levei a roupa e a música dela. Mas enfim, vê lá no vídeo dela. Aí pronto, fiz a minha estreia no Extravaganza, morrendo de medo, mas muito feliz. Tem uma coisa para falar, que a patinação, ela realizou muitos sonhos meus, assim, sonhos que eu nem imaginava que eu ia ter. Foi uma sucessão, que nessa história eu vou contar cada sonho que ele foi sendo adquirido com o passar do tempo. E fui conquistando, e cada dia estou conseguindo conquistar mais um. Então eu consegui fazer aquele show que para mim era uma coisa dificílimo, impossível, eu achava aquilo maravilhoso. Enfim, consegui. E aí continuei. Na academia teve um campeonato, era uma seletiva para ir para... que ia ser o meu primeiro torneio nacional em Brasília. Ia participar da categoria iniciante. Hoje é diferente o iniciante, naquela época era iniciante, básico, intermediário e avançado. Eu ia competir pela primeira vez na categoria iniciante. Então teve a seletiva, eu fui bem, não tinha concorrente da minha idade, então era um campeonato, mas eu ganhei medalha em primeiro lugar, eu estava sozinha. Aí fui para Brasília, meu primeiro campeonato. E, nossa, tinham 10, eu e mais 9 na minha categoria. E assim, eu estava tão feliz, lógico, tive medo de entrar na pista, aquilo que a gente tem sempre, que eu tenho até hoje. Mas eu estava tão feliz de estar ali que eu nem me preocupei muito. E assim, o meu resultado foi além do que eu esperava. Fiquei em segundo lugar, eu era a pessoa mais velha do campeonato, como é até hoje, assim. Eu tinha 28 anos, foi meu primeiro campeonato. Eu com 28 anos, eu era a pessoa mais velha no campeonato e coincidentemente a Camila era a pessoa mais nova do campeonato, que estava na categoria dente de leite. Ah, a gente era mesmo, né? Era os dois extremos. Os dois extremos do campeonato. Foi muito emocionante, que além de ter a emoção de competir pela primeira vez, tinha a minha filha tão pequenininha. E então quem tem filho patinando sabe a emoção que uma mãe sente quando seu filho entra na quadra. Então para mim foi uma enxurrada de emoção. Foi maravilhoso e eu vi que era aquilo que eu gostava de fazer e gosto até hoje. Adoro competir. No ano seguinte teve uma outra coisa muito bacana que aconteceu. O Vinícius, que era o coreógrafo da ABB, que tinha o show Extravaganza, resolveu montar um show próprio. Um show dele, aí não era mais patrocinado pela BB, que foi o Formidable. Foi com a academia dele, não foi ninguém de fora assim, todos os solistas e o corpo de baile, todos eram os integrantes da coreógrafa. E esse show foi estreado em 95, junho de 95, foi a estreia desse show. Eu participei quase todos os números de grupo, só um que eu não participei, que era o do nível mais elevado, tinha até um axel na coreografia, esse eu não participei. Mas todos os outros de grupo eu participei. Tinha abertura, valsa, cancan, aí os países, que era Itália, Brasil, Cuba e Estados Unidos, que foi o único que eu não participei, e o número de final. Aí ainda em 95 participei de mais um campeonato. Naquela época, quando você ganhava uma categoria, você tinha que subir. Eu não lembro se era só o primeiro lugar ou é quem pegou pódio, que naquela época também era só os 3 primeiros lugares que pegavam pódio. Então, aí eu comecei a competir, né? Eu fui para a categoria básico, A gente competi. tá falando em qual ano? 96, isso. Aí só um detalhe aqui, que em 96 eu passei para a categoria, já tinha passado do básico, fui para a categoria intermediária, porque eu já não podia mais ir no básico, e aí eu não sabia fazer o programa do intermediário, mas eu queria competir porque a gente ia mudar e eu ia parar de patinar. Que inclusive tem uma história também muito interessante da minha parte. Assista a ver a minha história da patinação. Brincadeira, não, mas é verdade. Aí, como eu ia parar, eu não queria, era o último campeonato, que na minha cabeça ia ser o último da minha vida, eu queria competir, mesmo que eu não tivesse conseguindo fazer o programa. Fui, estava sozinha, não atingi, porque eu não consegui completar o cupil, e aí eu não subi no pódio, mesmo estando sozinha. Então,
tenho essa para contar na minha história, que eu competi sozinha e perdi para mim mesmo. Aí a gente parou, aí mudamos para o Mato Grosso, foram 4 anos sem patinação, aí voltamos. Fui assistir um show em Curitiba e descobri que tinha patinação em Itajaí, nós morávamos em Balneário Camboriú. Cheguei aqui no dia seguinte da viagem, fui conhecer a escola. Já era final de ano, eles estavam se preparando para o show de final de ano, então eu falei, não, então meu patins ainda não está aqui porque não veio a mudança e tal, eu estava recém-mudada para cá. No ano seguinte, que era 2001, voltamos a patinar. Fevereiro de 2001, estava lá, primeiro dia de aula, Cristiane fazendo aula de novo. E, inclusive, isso foi em fevereiro. E a gente já participou, assim, tipo, umas 2 semanas de aula, ia ter um show que a equipe Rodas de Ouro fazia um resort aqui da região, e eles tinham um show montado que eles apresentavam lá e nós fomos convidadas, eu e a Camila. A gente participou de um número só, né, porque não dava para pegar todas as coreografias, aliás, 2, um número que a gente apresentou, que tem a foto aqui, e outro que a gente era o cavalo. Também tem a foto. E eu era a parte de trás ou era a parte de trás? Se era a parte... não sei. Eu acho que era a parte de trás, né? Era mais alto. Esse cavalo aqui éramos nós duas. E daí começamos um ciclo aqui em Itajaí. Aí em maio, isso foi fevereiro, maio a gente já participou do primeiro campeonato, era um campeonato catarinense. Eu e a Camila. Voltei a competir no básico, né? Eu não conseguia fazer as coisas do intermediário. Voltei a competir no básico, competi sozinha, mas atingia programa, recebi minha medalha, muito bem, continuei treinando. Ainda nesse ano, fui para a famigerada categoria do intermediário. Em Curitiba. Famigerada? O que é isso? É, aquela que fica te incomodando, que é ruim, que eu já não tinha conseguido da outra vez. Fomos campeonato, era torneio nacional em Curitiba. Consegui. E aqui é a minha apresentação e o pódio. Nós éramos em 3, eu consegui ficar em primeiro lugar. Então consegui tirar aquela má impressão de estar sozinha e não ganhar de mim mesma. Fica a mensagem, não desista. Aí resolvi parar de competir. Por quê? Eu teria que subir de categoria. E eu não treino até hoje, então imagina, as coisas da categoria seguinte. Não sei fazer sit-spin até hoje, não sei fazer loop até hoje, então eu não poderia, parei. Mas parei de competir solo. Em fevereiro de 2002, realizei um outro sonho. Eu sempre quis ir para uma escola de samba, desfilar numa escola de samba. E apareceu a oportunidade de participar com a patinação na comissão de frente da escola de samba. E a gente foi no ano de 2002, 2003 e 2004, comissão de frente da escola de samba. Essas fotos aqui. Outro sonho realizado com a patinação. Aí em 2004, criaram uma categoria que na época chamava Master Show, que era para pessoas como eu, mais velha, que nunca foi de um nível alto de competição, ou até pessoas que estavam iniciando e já eram adultos, ou alguém que patinou em alguma época da vida e parou há muitos anos, e criaram essa categoria que era só show, não tinha nenhum elemento obrigatório. E aí eu vi a minha chance de voltar a competir. Ainda tinha 2 níveis de idade. Eu era o 2, o sênior, vamos dizer. Isso foi só aqui em Santa Catarina? Foi em Santa Catarina. Em Blumenau, o primeiro campeonato, estava sozinha, mas consegui ter os meus 2 minutos de apresentação, que é o que eu amo fazer. Aí iniciou de novo uma fase de campeonatos, que eu estou até hoje competindo nessa categoria, que mudou de nome, e criaram mais campeonatos. Antes eu competia 1 vez por ano, aí já comecei a competir 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes por ano, e eu estou competindo até hoje nessa categoria. Voltando um pouquinho, em 2002 foi o primeiro festival de shows em Indaial, aqui em Santa Catarina. Eu comecei a competir de novo em grupo, aí a gente ia com os grupos. A nossa academia, Rodas de Ouro, montava as coreografias, tinham várias categorias de grupo e a gente começou a participar disso. Foram uns 5 anos, eu acho que a gente participou disso, né? Todo ano, em julho, tinha esse festival. Então eu já estava competindo em grupo. E em 2004 voltei a competir em solo. E em 2004 ainda teve o JASC. JASC são os jogos abertos, né, de Santa Catarina. Só esse ano que teve patinação. Nunca teve patinação antes e nem depois. Aí eu fui em grupo.
a gente participou de Precisão e mais 2 outros grupos, que era o Príncipe do Egito e Crazy for You. Crazy for You e Príncipe do Egito eram a mesma categoria, a gente ficou primeiro e segundo lugar. E Precisão a gente ficou em primeiro lugar. E a Camila foi no solo, da idade dela, eram 27, né? E ela ficou em primeiro lugar, assim. Foi um marco muito grande esse campeonato para nós. E é o lado mãe da emoção de ver a filha, que em todos esses campeonatos que eu tô falando da minha parte, tem o lado ainda emocional de ver a filha, que às vezes até me abalava. Desestruturava a mãe, mas depois ela foi crescendo, eu já fui me acostumando mais, e ela maior, parece que eu ficava mais sensível, e ela era mais dependente também, criança, né? Então sempre foi emocionante e até hoje eu me emociono. 2005, outra coisa bem diferente que a gente fez, nós fomos convidados para uma casa de show noturna, que na temporada de verão em Balneário Camboriú faz shows, e nós fomos convidados para aquela temporada fazer uma participação com a patinação. Então nós tínhamos 2 números com patins e eram 2 ou 3 vezes por semana que a gente fazia, né? Era muito gostoso, muito divertido. A gente ia, se apresentava o número, era no começo do show, aí a gente tinha um camarim só para nós, a gente ficava esperando que o nosso número depois era o número final. E foi muito legal. E aí eu continuei, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, competindo. 2011... Aí em 2012, de novo, a gente foi convidado para o desfile de carnaval. Só que daí em Navegantes. Os outros foram aqui em Itajaí. Aí nós fomos participar em Navegantes. Aí participando no ano de 2012 e 2013. 2013 eu só fiz o carnaval, esse ano eu não patinei. Teve 2 épocas da minha vida que eu dei uma parada por motivos pessoais. Então o ano de 2013 eu só participei do carnaval. Depois, durante o ano, eu não participei mais. 2014 eu voltei a competir. Bichinho da patinação chamou de novo, eu não aguentei mais. Eu fui assistir um campeonato e aí não consegui mais. Ficar sem patinar, voltei a competir. Voltei a fazer aula e voltei a competir. Competi em 2014, 2015, só no Show Dance. Que no caminho foi mudando de nome, tá? De Master Show foi para Show Dance. Confusão, ninguém mais sabe como chamar. Pois é, cada um chama de um nome. Mas todo mundo sabe qual é a categoria. Qual é a categoria? 2015, pessoal que lá em 95 participou do show Formidable, lá de Curitiba, se encontrou na internet e começamos a conversar e deu vontade de reviver aquele show. Entramos em contato com o Vinícius e ele ficou super feliz, falou que queria, e aí começamos a ir para Curitiba treinar. Isso vocês podem conferir em vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar os links ali no box, principalmente, porque tem uma série, né, de vídeos. Sim, a gente passou o ano indo treinar. Tá, a gente ia montar o show completo, mas não deu, o pessoal de fora, longe, ficou difícil. Montamos 2 números. A gente chegou a fazer o show. O show, mas 2 números só. A valsa e a praia. Claro que não. A gente apresentou lá em Curitiba, que a nossa família foi, e a gente fez vários números. Eu fiz até você fez um com as crianças, só. Foi só? Só, é que foi no show da Rita. Nossa, gente, minha memória é muito ruim. Sim, a Camila participou de um show, que ela era fada, no show das crianças, que são os filhos dessas meninas que patinavam lá em 95. Nossa, gente, é muita história nesse show. Aí participamos desse show. 2016, consegui realizar outro sonho. Desde que a Camila era pequenininha, que a gente participava de shows de fim de ano, eu sonhava, mas era um sonho secreto, eu nunca falei pra ninguém. Talvez se eu tivesse falado, até eu tivesse conseguido realizar isso antes, mas eu fiquei quieta, esperando que alguém tivesse essa brilhante ideia. Eu queria fazer um número mãe e filha, só que não aconteceu. Aí, em 2016, existia a categoria duo. E nós resolvemos fazer. A Camila já é sênior, então a gente poderia participar da categoria sênior e fazendo o duo que eu ia realizar aquele mãe e filha. Nos inscrevemos, começamos a treinar, montamos a coreografia, fomos para o campeonato, assim, com a cara e a coragem. Eu sabia que o nível de competição num duo é maior do que o meu nível. Então a Camila montou uma coreografia do meu nível, treinamos e eu fui realizar mais um sonho, não importava o que acontecesse. E acho que a felicidade era tanta, o sincronismo da gente, a gente
Fez bonito, que eu não queria fazer feio, a gente fez bonito e ainda conseguimos ficar em primeiro lugar. Eram duas só, duas. Inclusive já tem vídeo sobre isso, sobre esse campeonato, sobre essa coreografia. Vou deixar ali no box de descrição a nossa coreografia de duo. Então, com mais um sonho, não sei nem quantos sonhos realizados foram, com mais um sonho aí. Aí o Vinícius, que tem uma escola de patinação em São Paulo, nos convidou para fazer parte com um dos números que a gente apresentou lá em Curitiba. E ainda a gente pôde fazer o nosso duo de novo. Apresentamos o duo pela segunda vez. Tudo isso também está documentado num vlog de São Paulo, que inclusive é um vídeo muito assistido aqui no canal. Vou deixar ali no box de descrição. Gente, tá lotado de link. Pode lá conferir. E essa foto aqui é lá do show do Vinícius. Outras duas coisas nessa minha história, assim, que eu acho que... Tá, eu continuei competindo, né, gente? Eu tô competindo até hoje. Muitos anos de patinação, tem que resumir. Aí eu consegui uma coisa que eu nunca tinha pensado em participar e acabei participando em 2017 da Copa Mercosul. Foi assim, pá, com a cara e a coragem. Uma amiga falou que ia, outra amiga falou que ia, vou também. Fui, participei, montei com duas coreografias, adaptações de coreografias antigas minhas, porque faltava um mês e meio, e fui. A Copa Mercosul, gente, é um daqueles campeonatos que eu falo pra vocês que você não precisa estar filiado a uma academia. Daí fui, mas eu fui pela Rodas de Ouro, participei de duas categorias, foi emocionante, competi com gente diferente que eu ainda não tinha competido, né, porque não era só catarinense. Foi muito gostoso, participei no Aspirantes, nível 1 e Free Dance, foi a primeira vez que eu fiz um Free Dance na minha vida. Fui bem, nós estávamos em 5, eu fiquei em segundo lugar, acho que foi muita coisa. Aspirante, fiquei em primeiro lugar, essas fotos aqui. Depois disso, uma outra coisa que eu nunca nem tinha pensado. Em 2018, participei, primeira vez de um campeonato brasileiro. Nunca tinha participado, aliás, eu nunca nem tinha pensado em participar. Foi uma coisa que aconteceu assim. Eu já tinha treinado categoria de Free Dance, já tinha treinado categoria de aspirante, por que não ir para o brasileiro? Eu fui. Consegui, no catarinense, classifiquei nessas categorias e resolvi ir para ter essa experiência também, então consegui participar de um brasileiro. Foi igual qualquer outro campeonato, mas fiquei feliz, tenho mais esse título, assim, tá na minha história, participar de um brasileiro. Esse ano de 2018, realizei um outro sonho. Como o brasileiro não era uma coisa que eu tinha sonhado a vida inteira, foi assim, papuf. Só que uma coisa que eu sempre sonhei, eu achava que eu nunca ia fazer, seria dupla. Eu sou grande, eu sou mais velha, meu nível de patinação não é aquela coisa. Eu nunca vou fazer dupla, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer. Mas consegui fazer. Dentro da categoria de show dance, existe show dance dupla, que é sem passos obrigatórios, só show, só para se divertir. E consegui fazer, então realizei esse sonho também. Esse era um sonho antigo também. Então, em 2018, eu consegui duas coisas assim bem expressivas para mim. E esse ano, em março, a gente participou da primeira fase do catarinense, montamos um quarteto. Eu nunca tinha participado de quarteto e comecei a ver. O que eu já fiz? Já fiz o duo com a minha filha, fiz uma patinação com a minha filha, já fiz a dupla, que era uma coisa que eu sempre sonhava, eu já participei de grupos, já fiz solo. O que estava faltando? Um quarteto. Então, vamos fazer o quarteto. E aí, como não poderia ser melhor, fiz com a minha família, eu e minhas 3 filhas. Montamos um quarteto e nos apresentamos lá, competimos, né, no catarinense. Foi muito gostoso, foi gostoso montar a coreografia, foi gostoso, todos os treinos foi gostoso, o dia da competição, parecia, tô dentro de casa, é a família. Foi muito emocionante. Eu acho que foi a vez que eu fiquei menos nervosa na minha vida. Foi muito gostoso, eu também não tava, eu acho que talvez também. 2 ocasiões na minha vida que eu não fiquei tão nervosa. Foi a primeira vez que eu fiz dupla, que eu já fiz 2 vezes. A primeira vez parece assim que não tinha um compromisso, era realizar o sonho e pronto. E o quarteto foi a mesma coisa, e tava com a minha família, minhas filhas. Então foi muito bom. Agora, né, a Cristiane, como sempre tem que inventar alguma coisa, eu ainda não competi em solo dance. Então, esse ano eu vou começar a fazer aula e vou, se Deus quiser, em Pinhalzinho, daqui a um mês, que eu não comecei a fazer aula ainda, competir. Que é tudo assim, gente, com emoção. É, né? Senão não tem graça. E é
é isso, a minha história até aqui é essa. Provavelmente daqui a um tempo ela vai se estender, porque eu pretendo patinar ainda muito tempo, enquanto eu conseguir. Está com quantos anos? 53. Tem quantos campeonatos ainda programados para esse ano? Segunda fase, terceira fase, talvez eu vá no Mercosul e a Copa Indaial. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrita, dá um apoio aqui pra mim, bastante like pra eu sentir que eu não fiz um papelão aqui. E, se Deus quiser, até um próximo vídeo. Porque daí assim, comecei a querer Carimbar tudo. carimbar tudo. Ai, eu esqueci lá. E tu faça o final do vídeo. Exatamente, já tá se virando tão bem, gente. Coloquem aí nos comentários, essa mulher não arrasou? Gente, arrasou, tô chocada, Jesus, eu tô derretendo.